Louvado seja Deus. Boa noite, povo carismático da Diocese de São João del Rei. Vamos iniciar a nossa semana de cura interior. Só chamando o Alisson aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Você que já está entrando na nossa live, vão compartilhando. Deixa eu convidar o Alisson aqui. Ao nosso bate-papo, né? Tirar aqui, beleza, o Alisson está aceitando. Boa noite, Alisson. Como é que tá, irmão? Joia, graças a Deus, e aí? Eu tô na correria danada, mas tá bom. Então tá bom. Imagina essa correria aí, Alisson. Rapaz, eu nunca corri Oi? tanto, mas eu nunca corri tanto, viu, ultimamente, mas Tá tá bom. bem. O pessoal que está entrando na live aí, deixe seu comentário aí para ver se está certinho a imagem, o áudio, se o meu áudio tá bom. Vai falando aí, Alisson. Como foi seu dia aí, para ver se o pessoal comenta se o áudio tá bom. Vamos rezar que o pessoal vai falando como é que tá aí, pode ser? Isso, show de mal. E eu já ia te pedir, Nas. A gente está começando agora 9h18, né? Nossa live, 50 minutos. Que a gente deixa os 10 minutos final para uma oração de cura mesmo que a gente precisa, né? Até mesmo da gente conhecer essa história através desses poucos minutos da nossa live. Pode combinar assim? Pode ser, irmão. Vamos só pedir o Espírito Santo então, que possa nos iluminar, né? Também neste momento. Amém. Mas tema, o tema, igual você falou, ele decorre bastante tempo, embora nós vamos ter essa semana toda, né? Falando de cura interior, a gente tem que nos ater, porque é um assunto que empolga e, ao mesmo tempo, como vai ser vão Tema. ser muitos temas, né? Nós temos que tomar cuidado até para não poder invadir os temas que estão bem próximos. Por interior é bem próximo ali, embora tem muito assunto, né, para que a gente possa conversar, né? Com certeza. Ah, tá mandando, pedindo um abraço para o Billy, abraço para a Elaine, né? Aí, eu te mandei um abraço, Billy. Você não queria mandar um abraço para mim? Isso, acho. Ah, não é. O tema que nós vamos tratar, né, que é cura interior, mas dentro dele nós vamos falar sobre como se conhecer, né, para poder atingir o ápice da cura interior. Porque quando se fala de cura interior, nós podemos entrar em vários pontos e até mesmo em várias espiritualidade, né? Até é um risco muito grande, como o próprio Monsenhor Jonas fala naquele livrinho dele, Se Ensina ou Não, que às vezes a gente vai querendo buscar demais e acaba andando por caminhos que não devemos, né? Então, muitos aí já sabem testemunho meu, sabe que eu trilhei por caminhos que quase entrei por um caminho que não devia, né? Monsenhor Jonas também dá alguns testemunhos lá, mas isso tudo é em busca, né? Às vezes de algo, como o Santo Agostinho fala, eu busquei tanto fora quanto estava dentro, né? E cura interior é exatamente isso, é nós olhar para dentro de nós. Às vezes nós queremos buscar demais fora, enquanto ele está muito próximo, né, a nós. E quando as pessoas perguntam para nós assim, por que eu preciso me conhecer para fazer experiências profundas com a cura interior, né? O autoconhecimento, né, ele nos dá uma autoridade sobre nós muito grande, né? Quanto mais eu me conheço, por exemplo, nós tivemos as lives esses dias agora, né, sobre os temperamentos, que é muito interessante nós conhecermos, porque todos nós enquadramos dentro de um daqueles temperamentos que nós e os santos vão ensinar nós a reconhecer aquilo que é ponto, é fraco em nós, virar uma virtude, né? Então, são nesses pontos que nós precisamos aprender, e o autoconhecimento nos leva a viver realmente uma cura interior. E quando eu me conheço,
quanto mais eu me conheço, né? Bom, também não depende só eu me conhecer, eu preciso conhecer e querer, né, uma vida melhor. Primeira coisa, quando a pessoa... Live parece que travou aqui. Deixa eu ver se vocês estão me escutando. Ou travou só o áudio. Travou aqui, Alisson. Deu certinho aí? Deu certinho, eu tô tranquilo aqui. Parece que voltou. Deixar, Sim. eu vou falando aqui, não para. Isso aí vai ter que cortando aí. E aí, Mas, então, Alisson, a gente é, está dando o início da nossa semana, né? Mas pode dar continuidade, igual você estava na introdução. legal. E aí, então, o que acontece? Quanto mais eu me conheço e conheço a minha história, né? Assim fica mais fácil de eu fazer experiências profundas. Até para quê? Para que eu possa deixar com que a própria ação de Deus molde em mim. Mas para isso, primeiramente, eu tenho que, novamente, querer. Né? Nós falávamos um pouquinho de cura interior, uma live anterior, nós falávamos muito desse processinho. Primeiro é querer, né? Segundo é buscar, né? E nós nunca desanimarmos da felicidade, de sermos pessoas felizes. Porém, não é a felicidade que o mundo prega, que é felicidade com ausência de sofrimento. Não é isso. Ninguém é isento de sofrimento. É ser feliz, né, e estar em paz, embora com sofrimento, né, que não depende de nós. Né? Muitas doenças não dependem de nós, outras sim, muitas a gente mesmo busca, né, como vícios, vai nos dar algum tipo de problema. Parece que travou de novo. Eita! A internet hoje está que tá. E hoje o assunto é muito bom, gente. Vamos rezando uma Ave Maria aí para que a internet do Alisson, a minha internet não caia. Caiu e voltou a internet aí, irmão. Tá bacana. Se você sumir, eu vou continuar falando. Isso, pode continuar falando, que Val. Tá travando a minha imagem aí, Alisson? Não, pra mim tá legal aqui. Pra você tá legal? Então tá beleza. Tá. Deixa eu abrir a porta. Vamos dar continuidade. Vamos lá, se travar, Vamos lá, então. Isso. Então, irmão, o que acontece? Enquanto nós estávamos falando do autoconhecimento, ajuda a viver e fazer uma experiência com a cura interior, né? No mais profundo, né? Essa questão de se autoconhecer, começando ali pelas nossas, pelos nossos temperamentos, porque assim nós conseguimos pegar pontos que nós não somos tão bons, transformar isso em uma virtude, né? Que nós estávamos falando. E com isso, nós precisamos sempre o quê? Para que nós possamos fazer essa experiência da cura interior realmente, nós precisamos o quê? Buscar felicidade sempre, ser feliz sempre. Não, mais uma vez lembrando, a felicidade aqui não é a ausência do sofrimento, tá? É ser feliz com o que eu tenho, né? Então, isso nos ajuda quando nós entramos nesse processo de autoconhecimento, né? E conhecer não só o eu, como também a minha história, do que eu faço parte, né? A história do qual eu sou envolvido, ou seja, os meus pais, a minha geração. Né? Quanto mais eu conheço, existe um livro muito bom, algumas pessoas perguntam, né? Que livro que eu posso ler? Chama Tecendo Fio de Ouro. Tá? Esse livro ele nos faz envolver primeiro numa raiz, né, numa genealogia, da gente entender a família que nós fazemos parte. Né? Por que eu preciso entender isso? Não é para mim me apoiar, por exemplo, tem muitas pessoas que pegam no conhecer a família, a história da família, ou a sua própria história, né? E querer se apoiar, por exemplo, eu bebo porque meu pai bebia, eu fumo porque... Não é isso. Por exemplo, nós falamos já do testemunho,
Eu dei um testemunho meu, né, do meu pai ser um pai muito duro, muito. E nem por causa disso eu sou hoje. Né? Não quer dizer porque meu pai foi, eu tenho que ser. Eu preciso reconhecer que eu faço parte de uma história, né? Qual é a minha história, né? Para quê? Para que eu me coloque e avance para ser curado. Isso ajuda. Né? Mas não é para poder falar assim, ah, tá vendo? A minha família inteira bebe, por isso que eu bebo. Ah, minha família inteira é uma pessoa difícil, por isso que eu sou assim. Não, você não é nesse momento nós olharmos e falarmos assim, ah, eu não posso mudar. Irmãos, ou irmãos, né? Nós estamos aí com a live. 52 pessoas na live. Ah, bacana, seja bem-vindo. Um abraço, Miller. o, nós conhecer a nossa história e quanto mais nós conhecermos, deixar, né, Deus curar, é muito interessante, né? Muitas pessoas falam, tem um santo, se não me engano, você tinha notado que a santa, deixa eu ver aqui, esqueci, na hora que o problema é assim, eu anoto, mas eu não entendo a letra. Você também precisa de cura interior quando é assim, não? Deixa eu dar uma olhada. Mas eu esqueci que tem uma santa. A Bom, Santa Yara. não peguei, não. Mas tem Vai uma santa lembrando. que foi abusada na infância. E ela fala, nem pelo motivo de eu ter sido abusado na minha infância, eu sou uma pessoa, né, que escondo atrás da minha história. Eu conheço, sei que eu fui, né? E tem muitas pessoas que têm até medo de entrar em processo de cura interior, porque, eu senão eu vou lembrar de coisa. Tem gente que é muito interessante. Quando nós avançamos em processo de cura interior, pouco tempo, não, vai fazer um ano aí, nós ministramos um momento de cura interior em que uma irmã depois me ligou e falou assim, Alisson, eu não estou querendo lembrar disso, mas está querendo vir na minha mente tal coisa, irmã. Então você não está disposta a passar pela cura interior na essência, né? Porque assim, não é você saber que foi, ou a história, quanto mais você conhecer a história, você fala assim, mas quanto mais eu conhecer a minha história, mais raiva eu vou ficar, mais ódio eu vou ficar. Não é nada disso, a história já aconteceu, né? O que nós precisamos fazer? Conhecê-la é até um presente que os pais, quando nós muitas vezes podemos conciliar pais, nós falamos, dá de presente para o seu filho a história dele. Né? Fala para ele tudo, realmente, por exemplo, se você tem intenção de abortar seu filho, fala para ele, porque ele sabe. Ele está nele, né? Ele só não lembra. Mas, por exemplo, há momentos na vida da gente que é como a gente está conversando, quando vem aquele momento de nervoso, explode, né? Às vezes a gente pergunta, nossa, por que eu fiz isso, né? Por quê? Existe em nós algo registrado no nosso inconsciente que quando nós deparamos com esse tipo de atitude, de coisas que já nos fizeram feridas lá atrás, e quando nós lembramos, nós tomamos uma atitude assim, rápida e dolorida. E depois nós queremos consertar, né? É como se fosse um balde. Esse exemplo aí que eu estou tentando falar é como se fosse um balde de cabeça para baixo dentro de um poço de água, né? Nós afundarmos ele, e depois na hora que você solta, ele vem com tudo, né? Porque quanto mais eu quero tampar, dando pressão ou fingindo que não aconteceu na história, na hora que ele vem, ele vem de uma vez só, né? Então é a mesma coisa na nossa história. Então, quanto mais nós podemos fazer um autoconhecimento da nossa história, quanto mais nós pais podemos entregar para o nosso filho a história dele, eu até pedi já para minha mãe, né? Ela não fez ainda, deve estar assistindo aí, viu, dona Helena? Aproveitar para você fazer para mim. Escrever, porque às vezes a mãe ela não tem ainda aquela coragem, não sabe como falar tudo para o filho, né? Tipo assim, teve um momento na vida que eu quis te abortar, teve um momento que me marcou muito, o seu parto foi um parto que foi muito dolorido, né? Então, entregar a história para ele.
Muitos aconselham a mãe escrever, né, a própria história. Para quê? Porque quem está no processo de cura interior e sabe que quanto mais ele precisa conhecer a história dele, de onde ele veio, né, porque tudo já aconteceu e está registrado nele. É interessante. Travou a internet. Houve um momento é, do agapoterapia em que nós estávamos trabalhando em momentos da nossa história que para poder ver o quanto que já está registrado em nós só não temos a lembrança, mas já foi registrado em nós, que quando é o primeiro anúncio. O que é o primeiro anúncio? É o momento quando a mãe vai anunciar que está grávida, né? Então a gente sente no corpo, por exemplo, o que a mãe sentiu, né? Então, no agroterapia é um momento muito bonito desse daí, por exemplo. A gente não lembra, mas tem aquele momento, porque às vezes tem mãe que, para poder falar que está grávida, foi uma dificuldade muito grande. Às vezes escondeu muito tempo isso, às vezes. Então, assim, isso tudo é registro na vida, né? Desde esse momento, a gente precisa entregar para o filho, né? E ele já sabe, né? Igual esse exemplo que eu dei do balde. Se você tentar tampar, é uma pressão que você está fazendo, né? Sufocando, mas na hora que isso vir à tona, vem para, né? Vem de uma vez só. Então, a gente, quanto mais conhece, quanto mais nós entregamos para os nossos filhos a história dele, e assim, às vezes nós não temos mães ou pais vivos ainda para a gente poder perguntar sobre a nossa história, né? Mas nós podemos fazer experiências. Olha, eu fiz muitas experiências com o sacramento, né? Que é da comunhão, que é permitir o Espírito Santo revelar para nós situações que nós desconhecemos e que às vezes nossos pais não nos entregam, né? Então, isso é conhecer o que estava na nossa história. Nós vamos ver que cada dia da semana vai ser um tema dentro da cura interior, né? Mas fixando nessa parte para mim não fugir e avançar o tema dos demais participantes que vão ter durante a semana, no processo de cura interior, quando eu permito que o Espírito Santo volte comigo, né, e me mostre lugares, coisas que aconteceram comigo, é lógico, nós já falamos isso na live anterior, não é fácil, é dolorido, né, a gente chora e tudo mais, mas quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço a minha história, mais propício ou mais fácil fica para mim poder fazer essa experiência por interior no seu ápice. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado quando nós falamos isso e quando nós vamos acompanhar o processo de cura interior é que a pessoa não olhe para o passado com a mente que tem hoje. Por exemplo, nós escolhendo criança, né? Criança faz xixi na frente de qualquer um, criança né, não tem essa maldade que hoje nós não fazemos. A história também é assim, porque há muitos que correm o risco de que quando entrar para poder conhecer a sua história e querer conhecer e não ter medo de conhecer, mesmo que isso vier arrancar lágrimas, para entrar num processo de cura interior perfeito e profundo, ele tem que olhar coisas que aconteceram na vida dele, mas entendendo que ele não tinha consciência que ele tem hoje. Por quê? Senão ele vai fazer com que aquilo vira um sentimento de culpa tão grande que ele não vai se perdoar nem depois de confessado. Então, é um risco muito grande que a gente tem, e por isso que o processo de cura interior a gente também fala que não é brinquedo, lógico. Estando na ação do Espírito, né, nós podemos ir sem medo. E sempre procurando, por exemplo, a gente tem muitos padres, né, que trabalham muito bem com esses assuntos seguros, né? Por que eu falo de padre? Que hoje está nessa moda de coach, né? Nada, né, contra e nem a favor. Mas o que está acontecendo hoje? Nós iniciamos muito bem
Ó, alguém me pediu falar mais devagar aí, né? Quem que é? Obrigado, irmão. Vou tentar falar, falo muito rápido. É, nós. Só fugiu o que eu estava falando. Da cura, a É, gente agora. precisa conhecer. Oi? É porque ele pediu para você falar um pouco devagar, você perdeu, Alisson. Mas assim, hoje a E gente tá, para a gente colocar aqui, Alisson, a gente está dando uma. Hoje, né? A gente está falando com o pai da cura interior na nossa diocese, né, Alisson? E você estava falando sobre os padres. A gente tem essa ideia de coach, né, nada a favor, nada contra. exatamente, bem lembrado. O que acontece? Hoje nós estamos correndo um sério risco de começar a acompanhar pessoas e quando nós vamos ver, nós não estamos indo por um caminho tão certo. Nós iniciamos falando no início, lá no início, iniciamos falando, né? Que o Monsenhor Jonas, naquele livro Se Ensina Não dele, ele fala, né? Sobre os padres coaches aí, né? A igreja não se posiciona, né? Por exemplo, a própria igreja não se posiciona, mas nós vimos a questão da canção nova, né? Que a canção nova, nós tivemos aquela questão do Christian Shankar, que é um coach, a canção nova teve que afastar por orientação do Duarte Lara, né? Que nós temos visto que isso tem muito a ver com nova era, está tudo muito impregnado nisso, né? Mas uma hora, quem sabe, a gente começa a falar sobre coach, senão nós vamos pegar falando para ver se eu tô tomando esses cuidados de nós e falando sem agredir, porque existe talvez um coach sério, né? Mas o que está acontecendo muito deixa eu ver, hoje tem adoecido pessoas, tem umas pessoas aí, porque assim, tem algumas formações sérias, mas a maioria, é o que a irmã está colocando aí, né? A maioria brinca, né? Com essas coisas e leva muito para o caminho errado. E a gente corre um sério risco de renunciar a Jesus Cristo como o meu Senhor e eu virar Senhor da minha vida. Então, toda vez que algo levar eu a fazer com que eu posso, se eu quero, eu consigo, né? A gente tem que começar a desviar desse caminho e desconfiar, né? Desse caminho, porque eu não posso se Deus não quiser, né? E se Deus, então, tudo primeiramente é Deus em mim, né? Então, por causa disso que eu fugi essa questão do coach um pouquinho, para orientar, acompanhar padres, mas também a irmã chamou atenção ali, que está certa, porque tem muitos padres também que são coaches, né? Mas a gente tentar buscar sempre um caminho sólido, porque para essa questão de cura interior é muito atrativo, sabe? Quando nós falamos de cura interior, porque todos nós somos machucados. Quando nós falamos de história, todos nós começamos a refletir, né, e passar por alguma área da nossa história que foi machucado, ferido. Então, todos nós temos uma grande tendência para esse lado de gostar disso, né? De cura interior, de voltar, de nos conhecer. Mas nós temos que tomar esse tipo de cuidado, né? Para quê? Para que nós não pegamos uma linha, né, que faça com que nós denunciamos Jesus Cristo, né? Isso nós não podemos fazer jamais, tá? Então, só... Sim, pode falar. Oi? Pode falar. O que acontece que nós temos quando nós falamos de conhecer a própria história, né, que tudo já está registrado em nós, nós só precisamos que isso seja revelado na luz do Espírito, né? Para quê? Para que nós possamos viver essa experiência da cura interior na sua integridade. Eu fiz muitas experiências com sacramentos, né? Depois da comunhão, de pedir o Espírito Santo de Deus para voltar em áreas, né, que eram desconhecidas no meu consciente, mas estavam no meu inconsciente, mas de coisas que precisavam. Eu tinha um negócio, o irmão, ninguém podia ir, por exemplo, eu estava conversando aqui na rodinha, aí se alguém chegasse e cutucasse nas minhas costas, eu já levava aquele choque, sabe, assim. E depois isso tudo você vai conhecendo, né? Que tem, falava assim, ó, não toca não, não leva um coice. São aquelas ações, né, reações que nós vamos
adotando, né? E que tudo isso são coisas que estão registradas na nossa história e nós precisamos descobrir, né? Uma outra questão que nós ensinamos muito a orar pela própria cura, que é uma das perguntas que mais para frente se deve fazer, mas quando nós vamos conhecer a história, é louvar. O pessoal vai rezando uma Ave Maria aí para a internet do Alisson lá voltar. O assunto tá muito bom. Tô ligadaço. Mas a internet está falhando. Daqui a pouco volta. Naquele momento, quando nós louvamos, nós colocamos Jesus Cristo como Senhor e mundo da nossa vida, né? Então, nós temos que caminhar muito em todo o processo que nós formos, com a cura interior daquilo que nós fomos conhecer na nossa história e louvando, tá? Por cada momento, por cada estágio daquilo que for apresentado para nós, que Deus for revelando, ou até mesmo nossos familiares. Por mais difícil que seja. Por exemplo, eu vou dar mais uma vez testemunho. Antes, quando eu estava vivendo o fato todo, né, quando eu falo com meu pai, quando o Senhor ia revelando coisas, ou né, ia vir na tona a história com meu pai, é lógico que naquele momento eu não tinha força nem para louvar, né? Mas hoje eu louvo, né? E louvo de verdade, né? Por tudo que meu pai foi, né? E hoje eu consigo ver que ele foi o melhor pai do mundo. Nós já falamos sobre isso, né? Nas outras lives. Porém, isso tudo eu precisei ver, né? Primeiramente, conhecer a história, né? Que eu faço parte, né? E depois ir louvando em cima disso. E aquela outra parte que nós falamos. Quando nós voltarmos a olhar para a nossa história, né, a querer encarar a nossa história, nós precisamos olhar não com a consciência que temos hoje, né, e sim saber que antes nós não conhecíamos. Eu estou falando isso daqui, me veio à mente uma mulher que nós atendemos e ela tinha, no caso, ela tinha abortado uma criança. Né? E ela não se perdoava pela consciência que ela tinha hoje. Logicamente que precisava de, mesmo confessando, nós sabemos que alguns pecados precisam ser confessados diretamente ao bispo, mesmo confessando, ela não se perdoava. Né? Por quê? Porque a consciência que ela tinha hoje, ela olhava a história que tinha acontecido com a consciência de hoje, e antes para ela não era nada. Né? Então, assim, nós temos que tomar muito esse cuidado também. É lógico, sabemos que em muitos desses fatos nós erramos, mas nós precisamos entender que naquela época nós não tínhamos a consciência que temos hoje, né? E uma outra questão que nós precisamos, quando nós vamos conhecer a história, quando nós começarmos a olhar, nós vamos deparar com muito sofrimento que nós tivemos de pessoas próximas. Por quê? Quem nos fere, quem nos machuca são pessoas próximas, pessoas que eu confio, né? Pessoas que eu nem conheço, não tem como nos machucar, né? Às vezes, não no nosso interior, né? Mas sim no exterior. São aquelas pessoas que eu relaciono que normalmente... Então, vai começar a vir muita coisa de relacionamento com os seus pais, né? Quando nós começarmos a entrar nesse processo. O que nós precisamos fazer? Olhar a história deles também. Né? Por exemplo, meu pai foi quem foi, né? Me batia daquele jeito, mas por quê? Porque o pai dele também bateu e ele foi criado daquela maneira. É lógico, isso não me dá o direito de ser, porque o meu avô foi, porque meu pai foi, não me dá o direito. E eu não posso querer justificar, eu vou bater então no meu filho porque meu pai me batia. Isso não me dá esse direito. Né? Mas eu preciso olhar a história do meu pai, saber também que naquela época era assim a criação antigamente, né? Do meu pai pelo menos foi assim. Eu preciso entender isso, que isso fazia parte também da história dele. Para quê? Para que eu possa honrar, né, a história do meu pai. Falou, não, eu reconheço, ele não fazia por mal, e sim porque foi aquilo que ele aprendeu a fazer. E quando ele fazia,
ele achava que era o melhor que ele tinha para mim, né? E aí, quando eu começo... Oi? Então, assim, quanto mais a gente vai aprofundando na nossa história, mais alguns pontos a gente pode ser curados, né? A gente pode tentar um tratamento que você fala, né? Nesse É, aspecto. na verdade, nós temos que, primeira coisa, buscar, né? Igual nós já falou. Segundo, nós temos, não, primeiro querer, segundo buscar, né? E não ter medo de deparar com a nossa história, né? Porque assim, muitos, igual eu te falei para você, muitos falam, por exemplo, eu tô querendo lembrar de algo, mas se isso aconteceu mesmo, eu nem sei o que vai ser da minha vida. A gente depara com muitos fatos assim, né? Muitas situações assim. E a pessoa tem que se permitir. Infelizmente, vai ter choro, vai ter lágrimas, mas isso tudo faz, faz parte deste processo, tá? Para que nós possamos experimentar essa cura. Até, o Alisson, você estava comentando, né? Da sua mãe escrever sobre a sua história, até um diálogo mesmo da gente conversando com nossos pais, já que a gente está nesse assunto, o Alisson, os traumas de nossos pais, de alguma forma eles nos atingem? Como que isso acontece? Você De fala algum... os traumas dos nossos pais, de alguma forma, se nos atinge. Isso. O que nós temos que. Isso tudo nós temos que entender que nós fazemos parte de uma história, né? E que se nós estamos ligados a essa história, com certeza, né? Os traumas que os nossos pais tiveram é a maneira como ele hoje pode nos criar. Lógico, se ele não tiver essa consciência formada que ele precisa fazer parte de um processo de cura interior profundo, né? Ele vai fazer nós, pai, que fomos criados e não fomos buscar cura interior, vai fazer com que a história repete na história do nosso filho, muitas vezes. E não é porque, e eu não posso, que é o que a maioria a gente escuta. Ah, meu pai foi assim, né? Por isso que eu sou assim. Não podemos justificar dessa maneira. Pelo contrário, eu preciso conhecer, eu preciso honrar, mas eu sei que foi assim, porém, a história não vai repetir na história do meu filho. Eu vou ser diferente. Né? Por quê? Porque eu tenho essa consciência, eu permiti que o Espírito Santo de Deus viesse, né, na minha lembrança, eu permiti que o Espírito Santo de Deus... Porque quando nós trabalhamos com a pessoa do Espírito Santo na nossa história, tá? Ele visita no mais íntimo nosso. E aí não tem aquilo que uma das irmãs comentaram aí, que tem muitos, né, que se dizem ser profissionais, que têm levado a sofrimentos piores. E tem mesmo, porque às vezes o que acontece? Só nós atinar lembrança, tá? E não saber lidar com um sofrimento bem maior. Bem maior. Há pessoas que podem pensar no suicídio, a lembrar ou trazer à tona algo que ela viveu, por exemplo. E isso não é não é raríssimo de encontrar. Os pais que às vezes abusaram dos filhos, padrastos, avós. E aí, por exemplo, se isso que a pessoa nem lembrava, ela passa a lembrar, né? E se não for bem trabalhado, é perigoso a pessoa até pensar no suicídio ou coisa pior, né? Então, quando nós trabalhamos na luz do Espírito, né, que é o Espírito Santo de Deus, que vai fazendo com que nós possamos adentrar nesse... Por isso que, para mim, é a única forma de cura interior verdadeira, é na ação do Espírito, tá? Para mim, é a única forma de ser curado mesmo, é essa ação do Espírito. Por quê? Porque eu trago para a luz, tá? Que é o Espírito Santo, e deixo ele ir na raiz. Então, assim, não isenta sofrimento, não isenta lágrima e choro, não. Tá? Mas nós vamos viver realmente uma cura interior que realmente dá frutos. E tem uma outra questão, irmão. Sim, Você como é que é? Finaliza às 22? Oi? Finaliza às 22?
Isso, no caso vai. Falta uns 19 minutos mais ou menos. Mas aí a gente faz assim, Alisson, como o assunto está bom, e essa semana a gente vai falar muito da cura, né? Da cura interior. Então, assim, como você está dando uma breve introdução e pegando esse apanhado geral, a gente termina essa, igual como a gente tinha combinado de uma oração, né? Por essa cura para a gente finalizar. A gente abre outra live de 5 minutinhos, mas aí a gente não divulga. Só a gente depois cancela, só entra na live, a gente faz essa oração e só divulga essa. Beleza? Internet do Alisson travou. Volta, Alisson. Hashtag aí, volta, Alisson. Tá parando. Só um minutinho, gente. Deixa a internet do Alisson voltar, que a gente vai voltar com uma pergunta quente aqui. Ô, Alisson, tá escutando? Tô sim. Irmão, Internet uma outra questão que é interessante nós abordarmos aqui, quando nós falamos de conhecer a história, é a questão do distanciamento, tá? Por exemplo, há pessoas que preferem se fechar, achando que quanto mais distante da lembrança, ou quanto mais distanciado do problema, vai resolver o problema, é mentira, tá? A gente vê muito caso, por exemplo, como um exemplo que eu gosto de dar nessa parte aqui, quando uma pessoa muda 3, 4 vezes e depois fala que mudou porque os vizinhos que são os problemas, né? Na verdade, é hora de nós olharmos para o eu. Será que não é hora de eu olhar? Eu não sou o problema não está em mim. Por quê? Porque a distância, ou mudar, ou correr, ele não vai resolver os nossos problemas. E não adianta nós começarmos a colocar culpa em tudo, né, em todos, e eu não querer olhar para mim, para minha história e dizer assim, não, olha, existe um processo que a gente faz muito bonito de reconhecer como culpado, né, das coisas que acontecem na nossa história. Porque muitas vezes o que acontece? Nós falamos assim, eu sou assim por culpa dos meus professores, eu sou assim por culpa dos meus pais, eu sou assim por culpa do acaso, eu sou assim por culpa de Deus, né? Enquanto nós começarmos a olhar assim, nós não vamos chegar a ponto nenhum, nós não vamos conseguir resolver nada na nossa história. A história ela precisa ser conhecida, ela precisa ser, nós precisamos encarar que aquilo aconteceu e eu tenho que me colocar no fato também que eu também faço parte daquele sofrimento. Por quê? Se eu começar a olhar, mas eu sofri por culpa do outro, eu sofro por culpa desse, ou por culpa daquele, nós vamos continuar caindo no buraco sempre. Sempre. Nós gostamos muito de trabalhar esses momentos quando nós vamos reconhecer o eu, né? Quando nós usamos aquele exemplo que, por exemplo, você sai na rua, né? E começa a caminhar, quando vê, cai no buraco. Eu caí por culpa da prefeitura. Segundo dia, você sai lá, o buraco está lá de novo. Você cai de novo por culpa da prefeitura. Então, enquanto nós não falar, não, olha, o buraco está ali, mas o problema está sendo eu, que estou indo lá e caindo. Eu posso muito bem desviar, né? Então, enquanto nós não pararmos de olhar a nossa história dessa maneira, hoje mesmo aqui, a gente depara com muita situação assim no escritório também. É sempre culpa do outro, é sempre culpa do outro, né? Você mandou guia para mim, eu acabei pagando tudo aqui, mas não vi que não era para pagar. Mas tudo bem, mas você lê que sabe que não é para poder pagar. Então sempre é culpa do outro. Entendeu? Então, são situações que a gente vai vendo e a pessoa nunca vai resolver, porque a gente vai, até na conversa que a gente tem com esse tipo de pessoa, ele nunca, quando tem problema, ele nunca vai falar assim, não, olha, eu me envolvi com esse problema. Ele vai sempre falar assim, eu estou nesse problema por causa do coronavírus, eu estou nesse problema porque o político, eu estou nesse problema porque o fulano. Então, sempre é culpa de tudo, menos dele. É culpa até da própria história, porque também, irmão, se a gente querer conhecer a história para virar um apoio para nós, dos nossos problemas, das nossas dores, é fácil. Nós vamos começar a olhar, por exemplo, a nossa história e servir de muleto para nós. Falar assim,
eu sou assim porque minha história foi assim, porque eu sofri, porque eu fui isso, né? E é hora de nós, e para nós fazermos uma experiência profunda, é necessário reconhecermos como, vamos dizer assim, o protagonista da história, né? Então, eu faço parte, eu posso e eu quero mudar. Ô Alisson, até a Camila Teixeira aí, ela falou assim, ó, vocês vão falar do voto íntimo também? Até uma pergunta do que a gente, assim, eu não estou te fazendo as perguntas, te mandei antes, você está reformulando aí. Até para a gente entrar nesse assunto, eu não podia ter deixado de fazer ela. Os votos íntimos, Alisson, no decorrer de minha vida, pode me atrapalhar de alguma forma? Assim, só para o pessoal também saber o que são esses votos íntimos e como que a gente consegue quebrar, né, esses votos. Bem lembrado aí, a Camila, Sim. né, que mandou. Aham. O que acontece? Todas as experiências que nós tivemos, né? A questão do voto íntimo ele vai entrar muito ligado à área de libertação, né? Mas a gente pode trazer também, porque a gente pega muitas pessoas que amarram a própria vida diante do voto íntimo, porque uma vez que eu declaro ser, né, e confio que eu sou aquilo, né? Então, realmente a gente está sujeito àquele acontecimento, né? E a gente vê muitos casos, até os votos íntimos, por exemplo, da própria criação. Às vezes o pai bate na mãe e a mulher fala: eu nunca vou me casar porque eu não quero sofrer, né? Eu nunca vou me casar porque eu não quero sofrer. E depois, quando essa pessoa realmente vai se dar conta, não consegue casar, né? E quando nós vamos adentrar no momento de oração por cura e libertação, né? Que aí envolve muita área de libertação, que são essas quebras dos votos íntimos que nós fizemos sobre a nossa vida, nós vamos ver que aquilo, gravidez, é algo, assim, é muito comum acontecer. Eu nunca vou ter filho. Não quero ter filho. É longe de me ter filho. E quando a mulher se coloca aberta à maternidade, não consegue ter filho, né? Mas esquece do voto íntimo que havia feito, né? Desde a infância. Então a gente precisa voltar também na luz do Espírito, né? E renunciando esses votos íntimos, né? Nós fazemos muita oração de voto íntimo para quebrar com o sangue de Jesus, né? Pedindo que o sangue de Jesus interfira entre eu, né? E a minha, entre eu e os meus votos íntimos, né? Que possa quebrar os meus votos íntimos, né? Que comece a renunciar aqueles votos íntimos, até falando que não tinha consciência daquilo que estava falando, né? Porque diante disso, nós desses casos de quebra de voto íntimo aí, que é muito comum acontecer com gravidez, né? A mulher que não consegue engravidar ou perde muitos filhos, quando nós fazemos essa oração do voto íntimo, 50% ali já são casos resolvidos, né? No voto íntimo, né? Então, assim, há pessoas que se amarram, né, o irmão, dizendo que nunca vai ser feliz, né? E quando nós vamos realmente ver a nossa vida porque não somos felizes, é fruto de algo que nós já fizemos esse voto íntimo bem atrás. Com certeza. E você está comentando, Alisson, até a respeito também dos diálogos que a gente tem com nossos pais, igual você comentou, volto a falar, né? Da mãe, da gente, do pai, até próprio escrever a nossa história para nós nos conhecer e saber onde que a gente pode ser curado, né? E mais disso, né? Como que a gente faz para conhecer mais a nossa história, além disso? Esse Tecendo Fio de esse livro, né? Tecendo Fio de Ouros. Por que eu estou falando desse livro? Porque são as experiências que eu trago, tá? É o Ágape Terapia e esse livro é o Ágape Terapia escrito, né? Manuscrito. Então, lá faz com que nós nos abramos muito. Esse livro também, por exemplo, o Ágape Terapia é um retiro que a gente vai lá, fica uma semana orando por cada estágio da vida e pedindo o Espírito Santo para que possa revelar e que aquilo que já foi registrado em nós possa vir, né, na luz do Espírito e tudo mais. O livro também nos leva a essa experiência,
de forma escrita. Então, outra, nós nos colocarmos, primeiramente, nós já falamos, querer, né? Porque quando nós queremos, aí nós vamos buscar autoconhecimento, porque eu preciso me conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo também saber os pontos fracos. Eu preciso buscar ajuda adequada, tá? Porque essa ajuda adequada são as pessoas que realmente de confiança, para a gente não quebrar a cara na frente lá, tá? Possuir uma atitude de louvor, porque quanto mais eu. Só um minutinho que depois a gente vai mandar o livro aí. Como que chama o livro? Internet do Alisson travou. Voltou. Tranquilo? Tranquilo. Pode Tá. continuar. Assim, buscar o nosso irmão que me vê que realmente agora né, foi para nós aí uma pessoa que nos ajudou muito na renovação, Flavinho, né? Ele havia feito grandes experiências, né, já com a cura interior, né? E uma delas era essa daí, de querer buscar a sua história. Então eu lembro que ele havia colocado primeiro na árvore genealógica, né? Havia desenhado, né? E com isso fez vários contatos também, a fim de saber um pouco mais da sua história, com a mãe, com o pai, pedindo para escrever, né? E pedindo o Espírito Santo para também revelar. Agora, nós que já somos pais e sabemos o quanto que isso é um presente, nós também possamos entregar isso para os nossos filhos, né? E contar para ele, falar, filho, ouve, né, nesse momento, assim, porque quanto mais nós conhecemos, mais abertos nós estamos a cura. Isso mesmo. Alisson, nós pode nos autocurar? A gente precisa do ministro de cura? Como que é? A gente mesmo pode nos autocurar? Irmão, nós não podemos nada a não ser pecar, né? A única coisa que a gente pode fazer é pecar, o restante é tudo de Deus. Mas nós podemos ser canal para a nossa própria cura, tá? Nós podemos sim orar pela nossa própria cura, tá? As experiências maiores que eu tive com cura interior foi eu mesmo fazendo oração, né? Por mim. Logicamente que o que muito me ajudou é o conhecimento de como fazer, né? E isso não vai dar para a gente explicar hoje. Lógico que cada semana que nós vamos ter pessoas muito boas, a coordenadora nossa do estado de cura vai estar falando, vai ter o padre que vai estar falando. Então, são pessoas assim, nós não podemos perder, porque com isso tudo vai nos ajudar a melhorar a nossa oração de cura interior. Porque primeiro nós precisamos aprender a orar por nós, tá? O momento que a gente gosta de orientar as pessoas para orar pela sua própria cura é na família de Nazaré, né? Porque lá nós temos José como pai, nós podemos trabalhar Maria, né, como mãe, e Jesus Cristo ali, ele fica como irmão, como aquela pessoa. Então, quando nós começamos a aprender a orar dessa maneira e nós queremos adentrar na família de Nazaré, nós podemos encontrar nesses três, né, todas aquelas pessoas que nos feriu. Até nós não precisamos também só ficar querendo saber de coisas que desconhecemos, embora isso é muito bom, mas há coisas que nós conhecemos, está no nosso consciente, tá? Ou nem no consciente, mas nós fazemos questão de não esquecer, até porque não tem como esquecer, que nós podemos orar, né, com essa situação. Como? Entrando na família de Nazaré, se eu tenho a raiva, ódio da minha mãe, né, abraçar Maria, né, pedir Maria que me abrace, que me envolva, né? Falar para ela aquilo que eu teria vontade de falar para minha mãe, né? Ô, mamãe, por que você não me pegou no colo? Ô, mamãe, eu sinto tanta vontade, tanta saudade. Hoje eu tenho tanta necessidade de ser tocada, de ser isso. Por quê? Quanto mais eu vou fazer nessas experiências, irmão, mais aberto eu fico a esse processo de cura interior. Cura interior, essa semana nós vamos ter, né, uma gama de pessoas falando sobre isso. Então, quanto mais eu conheço,
mais aberto e melhor eu fico para poder orar a situação. Agora, eu não posso querer depender que o padre, o falecido padre Rufus, né, venha orar por mim, né, ou que a irmã Maria Eunice venha orar por mim, pessoas de nome, né, embora quando tem encontro ou dessas pessoas, eu sempre gosto de estar presente, né, mas não tanto pela pessoa, sim pelo conhecimento que eles passam. Mas eu preciso aprender a orar para minha própria cura interior, que é um desafio que nós estamos tendo na diocese. Não é nem tanto somente orar pela cura do outro, mas é ensinar o outro a orar pela sua própria cura, né? Ele próprio orar. Por quê? Ministros para orar por cura interior são pouquíssimos, porque são dom, né? É graça. Então são poucos que oram por cura interior. Se nós for esperar, às vezes nós nunca vamos passar por um processo de cura interior. Nós podemos começar a caminhar. E outra coisa, a buscar também. Né? Como fazer, buscar essas pessoas que nós sabemos que já têm experiência, né, com oração de cura interior. Então, irmão, me ajuda, você me acompanha nesse processo aqui. Né? Então, acho que isso tudo aí é de grande valia. Com certeza. Eu acho, daqui a pouco a gente está chegando no final dessa live e a gente abre uma para a gente, até mesmo para você, né? Nesse momento, eu peço que o pessoal que está na live aí, durante essa semana a gente vai ter vários temas, né? De cura interior. Amanhã tem cura dos relacionamentos, quarta-feira tem cura interior através da vida espiritual, quinta-feira a importância do perdão na cura interior, na sexta-feira está trazendo com o tema a cura traz liberdade interior. Então, assim, você que está na live, compartilha, continue com nós durante essa semana, né? O Alisson deu uma introdução, uma concluída também nessa segunda-feira. Ele que é o ministro de cura da diocese, né, Alisson? Assim pode dizer, né? O Augusto que fala. O Alisson, assim, antes da gente abrir a nossa outra live, já está quase terminando, para a gente rezar. Então eu peço você que está aí na live, continue com a gente, para que a gente possa, nesse momento, o Alisson fazer uma oração de cura, né? Para nós, até mesmo pedindo que durante essa semana a internet dê tudo certo, que não caia, que o Espírito Santo passe mesmo na frente, né, Alisson? De todos aqueles que vão conduzir essa semana. E, ô Alisson, até tem uma outra pergunta interessante aqui, ó. É possível, né, voltar na infância e adolescência para consertar os traumas e as feridas? E como superá-las, né? Consertar o que aconteceu não tem como. A história não tem jeito. O que nós podemos fazer dá sentido novo, tá? Porque atrás de um sentimento é um ato de amor. Tá? Por exemplo, meu pai, vou dar mais um exemplo, que meu pai não me pegava no colo, tá? Mas era maneira dele me proteger até. Meu pai achava falta de respeito até andar de cueca perto de nós, né? Então, isso atrás de uma carência, de algo que meu pai não me pegava no colo, eu vejo um ato de amor, era respeito, né? De não tocar no filho, então a gente pode fazer sim. Não tem como nós voltarmos e refazer, mas trabalhar, dar sentido ao nosso sofrimento, né? Ver que para cada fato acontecido, houve um ato de amor atrás daquilo, por mais duro que seja, irmão, por mais duro que seja, tem sempre um ato de amor naquilo, tem sempre um ato de amor. Então, quando eu conseguir pegar que todos esses fatos acontecidos, existe um ato de amor, eu consigo dar um sentido novo. E só aí é que eu consegui olhar o meu pai e dizer, igual eu falo hoje mesmo, né, para mim, eu tenho o melhor pai do mundo, tá? Porque eu dei um sentido novo a tudo aquilo que ele fez comigo. Eu vi amor. Eu vi que ele me amava, né? A essência, aquilo que ele tinha e aprendeu o que ele podia fazer por mim, ele fez. Né? Eu falo muito do meu pai porque é o que me leva e o que me levou a fazer experiências por interior, tá? Mas cada um aí pode colocar, por exemplo, mãe, né? Com a sua história. A gente sabe que existe muitas histórias diferentes aí, mas é isso daí.
não tem como eu voltar no tempo, não tem como eu refazer a história, não tem como aconteceu, nós precisamos admitir que aconteceu. A primeira coisa é isso também, admitir, aconteceu. Mas agora dá um sentido novo, por mais duro que seja, por mais duro que seja, dá um sentido novo, tá? Por isso tudo, por aquele ato que aconteceu. Tem gente que fala pra gente, já começa o processo de oração por interior, você fala isso porque você não sabe da minha história. Eu posso dizer, nós já passamos por vários e vários e vários processos de oração por interior. E a maioria deles se iniciou com essa fala. E depois, nós para descobriu que existia realmente um ato de amor em cima daquele fato acontecido. Olha só. Ô, Alisson, até mesmo para... Tá faltando 4 minutinhos antes dessa live encerrar. Até mesmo para você dar um apanhado geral, qual que é essa relação, então, entre essa história e a cura? Está escutando aí? Deu isso? Voltou. Até mesmo, Alisson, tá faltando uns 3 minutos e meio, uns 4 minutos para essa live cair. Aí a gente retorna com uma oração para a gente finalizar. Então, só para fechar mesmo essa live, o Alisson, no dia de hoje, né? Com o nosso tema Conhecer a História para Curar-se. E qual que é essa relação dessa história e dessa cura? É todo, né? Desde o início que nós abrimos aqui, nós estamos falando exatamente sobre isso, né? E quanto mais eu conheço a minha história, e mais aberto e propício eu fico a experimentar essa cura interior, né? Por exemplo, que já aconteceu, né? Não adianta eu querer esconder e falar assim, nossa senhora, não quero nem saber disso, se aconteceu isso na minha história. Já aconteceu e está registrado, né? Não tem como mudar isso daí. Então, o que eu preciso agora? Trazer isso para a luz, entender que aquilo aconteceu, né? Pedir o Espírito Santo de Deus que nos dá essa doçura, para quê? Para que nós possamos enxergar que atrás daquele fato dolorido houve um ato de amor, porque não tem outro jeito também a não ser pela graça do Espírito Santo, né? E é a única maneira que nós conseguimos fazer essa experiência. Com certeza. Então, a gente já vai derrubar a live para a gente iniciar com uma oração. Então, você que está na live, continue e entra de volta. 30 segundos para a gente abrir. E nesses 2 minutos, se alguém quiser deixar alguma pergunta para o Alisson aí. E essa semana a gente tá cheia, né? Essa semana da cura interior. O Alisson, você quer dar mais uma conclusão, uma concluída? O que eu posso concluir é falar que passar por esse processo de cura é bom demais, tá? Há carências, há dores, há coisas que nós carregamos às vezes a vida inteira, pessoas aí 50 anos de idade, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos de idade, que traz um sofrimento ainda desde lá do ventre da mãe, né? Ou então de algum momento da vida ali até hoje. Irmãos, compensa abrir para a cura interior, não tenha medo, dê passos, se abram, queiram, porque vale a pena. Primeiro que nós amadurecemos 40 anos, eu tenho essa consciência, parece que amadurecemos 40 anos, né? Segundo, que nós fica livre de muito sofrimento, de muitas dores, porque eu entendo que assim como eu firo, eu vou ser ferido, e eu também estou ferindo pessoas e também posso ser ferido em qualquer momento. E por aquelas pessoas mais próximas a mim. Então, fica muito mais fácil lidar com a vida, sabe? Não fica esperando muito obrigado, agradecimentos. Não fica muito tititi, assim, tititi quando eu digo assim, eu entendo a dor de cada um, mas há muito mimimi que pode ser evitado quando nós entramos por momento de oração por cura interior, né? Há muitos momentos desse sofrimento que nós deixamos de acontecer. Com certeza. Alisson, então vamos encerrar então com uma oração? Essa live? Essa live vai cair, Alisson, e vai abrir uma outra, então a gente encerra em 5 minutos, fechou? Bacana. Beleza, pessoal, peço que continuem aí.